Fala aí, molecada, eu sou o professor Basílio, eu sou do canal Historiano. Hoje a gente está aqui para ter uma aula sobre a Revolução Francesa, a Grande Revolução. Um tema fundamental para o vestibular porque mudou profundamente a história da humanidade. Pessoal, quais as causas da Revolução Francesa? O absolutismo, aquele modelo político em que o rei concentra todos os poderes, está em crise. Está em crise sobretudo porque uma nova classe social surge no cenário político. A burguesia. A burguesia que foi acumulando poder econômico, não detém o poder político. A burguesia paga elevados impostos, mas não define os rumos da política francesa. Além disso, a França está passando por uma grande fome. As colheitas foram terríveis, os pobres estão famintos. E por fim, a França está quebrada. A política externa da França foi um fracasso. Se meteu em guerras contra a Inglaterra e foi derrotada. Auxiliou os Estados Unidos na guerra de independência e isso trouxe endividamento. Diante dessa condição de crise, dessa situação caótica, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais. Uma reunião entre as três ordens, primeiro, segundo e terceiro estado. O rei propõe que primeiro e segundo estado abdiquem durante um breve momento dos seus privilégios e auxiliem a França a sair da crise. Mas primeiro e segundo estado não aceitam isso. Querem que o terceiro estado assuma todo o ônus da dívida. Então, neste momento, a burguesia, que representa o terceiro estado, sai da reunião dos Estados Gerais. Vão para uma sala ao lado e se proclamam a Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo deles era fazer uma constituição que limitasse os poderes reais. Imediatamente nas ruas de Paris, os sans-culottes, os trabalhadores urbanos pegam em armas e vão em direção à Bastilha, o grande símbolo do antigo regime, e tomam de assalto. A Bastilha cai. Começa a Revolução Francesa. O terceiro estado está reunido em Assembleia Nacional Constituinte. A Guarda Nacional é formada. Os próprios cidadãos franceses pegam em armas para defender a Revolução. A Assembleia Nacional Constituinte declara os direitos do homem e do cidadão. A partir daquele momento, todos seriam iguais perante a lei. O homem teria direitos naturais. Aquele mundo das três ordens estava desmoronando. Agora todas as pessoas seriam iguais perante a lei. O que diferenciaria as pessoas então seriam os seus méritos ou o seu dinheiro. Além disso, a Assembleia Nacional Constituinte proclama uma Constituição, a Constituição de 1791, que previa que a França seria uma monarquia constitucional e o voto seria censitário, ou seja, só vota e só participa da política quem tem grana. Eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo, mas nós estamos substituindo uma desigualdade pelo nascimento por uma desigualdade pelo dinheiro. Pessoal, mas em meio a este processo, as nações absolutistas ao redor da França veem aquele processo como algo terrível, como um apocalipse, como uma ameaça. Então Áustria e Prússia se articulam para atacar a França. É decretada pátria em perigo. Tem uma coisa fundamental que eu preciso explicar para vocês. A Assembleia Nacional Constituinte, formada pelo terceiro estado, apesar de ser formada sobretudo pela burguesia, ela não era homogênea. Guarda essa informação. À direita nós tínhamos a sua direita é aqui. À direita nós temos os girondinos, a alta burguesia francesa, que desejavam mudanças apenas na forma. Nada de muito radical, nada de conceder muitos direitos para a população mais pobre. Voto censitário, monarquia constitucional. Mas, à esquerda nós temos os jacobinos, os setores mais radicais da Revolução Francesa, aliados aos sans-culottes. Os grandes nomes eram Danton e Robespierre. Os jacobinos desejavam transformações profundas. Por isso se convencionou que à direita se situam grupos mais conservadores, que desejam a manutenção da ordem. E à esquerda, grupos mais radicais, que desejam a transformação da ordem. Entendeu? Anota isso aí que é importante. Pessoal, a França está em perigo, pátria em perigo. Nações absolutistas estão atacando a França. Neste momento, nós temos o período da Convenção. O rei Luís XVI foge da França, mas é capturado. Ele é trazido de volta a Paris como prisioneiro. Diante deste caos, desse temor de invasão, a França sendo invadida, a pátria em perigo, Luís XVI é guilhotinado e a República é proclamada.
Este é o período em que a França é controlada pelos jacobinos, os setores mais radicais da Revolução. E como nós temos uma república, nós precisamos de uma nova Constituição, a Constituição do ano 1, que prevê sufrágio universal. A partir desse momento, todos os cidadãos franceses votam, não só mais quem tem dinheiro. Além disso, a escravidão é abolida nas colônias francesas. Aí você vai me falar, pô, mas tem direitos do homem e ainda tem escravidão? Sim, porque os girondinos eram grandes proprietários de escravos. Eles queriam direitos para si, mas não para os outros. O que nós temos também? Reforma agrária. As terras da igreja e as terras dos nobres que fugiram da França são confiscadas, são divididas em pequenos lotes e são distribuídas aos camponeses a preços subsidiados. Pessoal, apesar de todos esses avanços, este período da Convenção controlado pelos jacobinos é um período de profunda instabilidade política. O chefe da Convenção é Maximilien Robespierre. E Robespierre vê inimigos da Revolução em todos os lados. De um lado, algumas pessoas falam, Robespierre, vai com calma. Do outro lado, falam, Robespierre, vai mais pesado. Robespierre fica ali em cima do muro e faz o quê? Guilhotina. Ambos os lados. Robespierre persegue os inimigos da Revolução por meio do Tribunal Revolucionário. Robespierre vai guilhotinando nomes importantes da Revolução. Robespierre fica isolado. Robespierre é acusado de trair a Revolução e o próprio Maximilien Robespierre, o incorruptível, é guilhotinado. Então, chegamos à terceira fase da Revolução Francesa, o Diretório. Este é o momento em que os girondinos retomam o poder. E qual é a primeira coisa que os girondinos fazem? Uma nova Constituição. O voto volta a ser censitário. Só vai votar quem tem grana. Novamente, estamos substituindo uma desigualdade de nascimento por uma desigualdade econômica. Porém, os girondinos não conseguem garantir estabilidade política. De um lado, nós temos pessoas que querem a restauração da monarquia. De outro lado, nós temos setores populares radicais que desejam transformações profundas. Então, diante do medo e dessa instabilidade, os girondinos aceitam entregar o poder aos militares. Nós temos o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. Diante deste medo, dessa instabilidade, deste risco à propriedade privada, os girondinos entregam o poder para Napoleão Bonaparte. Um governo forte, responsável por consolidar a Revolução, os elementos mais formais da Revolução e conter os anseios populares. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Revolução Francesa, professor Basílio, historiano.